Olá, graça e paz. Estamos iniciando aqui mais um OPBBcast da seção Tocantinense. Aqui é o lugar onde a voz do pastor é ouvida e os dilemas pastorais são discutidos, são ouvidos. Eu trago um abraço do nosso pastor presidente, o presidente da Ordem dos Pastores na seção Tocantinense, o pastor José de Arimateia, e eu sou o pastor Heitor, diretor executivo da Ordem dos Pastores da seção Tocantinense. E hoje nós temos um assunto muito especial para tratar sobre a mídia e a igreja, a mídia na igreja, a missão que o Ministério de Mídia tem na igreja. E estou aqui com a nossa convidada, Vanessa Sobreira. Ela é jornalista e líder do Ministério de Mídia da Igreja Batista da Orla. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, pastor. Boa noite para o senhor, tudo Boa bom? noite. Boa noite para quem acompanha a gente aí também no YouTube. Quero primeiro agradecer o convite da convenção do senhor em poder falar de algo tão importante para a gente, né, para o nosso dia a dia como igreja. E dizer que quem está falando aqui é uma pessoa que ama servir na igreja, servir no Ministério de Mídia e principalmente levar a palavra de Deus a todas as pessoas por meio das ferramentas que nós temos atualmente. Amém. Muitas vezes as pessoas pensam que a mídia é só fazer um cartaz bonito, né? Não, vamos fazer um cartaz bonito, vamos colocar no Instagram. Algumas pessoas também acreditam que a mídia é poder anunciar no Instagram, fazer alguns vídeos rápidos, acreditando que aquilo tudo é suficiente. Enquanto nós compreendemos que a mídia ela é muito mais profunda. Porque o ministério de mídia é também um ministério espiritual na igreja. Ele tem que ter profundidade, ele tem que entender espiritualmente a missão da igreja para não ser um mero marketing, né? Algo que você faz de qualquer maneira, ou então uma arte e aquilo ali representa a igreja. O que você me falaria nesse ponto? Exatamente, pastor. No dia a dia da igreja é sempre assim, é só um videozinho, é só um cardzinho, posta lá no Instagram, é um Uhum. aviso no culto de domingo. Só que vai muito além disso, né? A missão que nós temos atualmente hoje, enquanto mídia, é levar a palavra do Senhor a todos os lugares, Uhum. alcançar mesmo as pessoas por meio da ferramenta. A igreja, ela nunca vai precisar da mídia para existir, ela já existe há muitos anos, nunca precisou de internet, nunca precisou de TV, de rádio, mas essas ferramentas impulsionaram a mensagem, o evangelho do Senhor, né? Uhum. A palavra de Deus não vai mudar, nunca muda, mas a forma como a gente utiliza para levar essa palavra para as pessoas, isso vai mudar, isso muda com o passar do tempo. E a Uhum. gente tem acompanhado isso ultimamente nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Houve uma mudança a nível de mundo, de tudo, como a gente se relaciona, a gente se comunica, e isso também chegou na igreja, Uhum. né? E fez a gente atentar para o futuro, as ferramentas futuro, o que é que tem disponível para a gente não se perder e não ficar sem levar a palavra do Senhor, que é a nossa missão. Pois é, e algo muito interessante é o seguinte, que a gente vai ver o trajeto, né? O trajeto da mídia. E a gente, quando vai olhar, até nos povos mais antigos mesmo, e eu digo isso, povos antes de Jesus Cristo, antes da vinda de Jesus Cristo, sempre houve um processo de comunicação. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, aí no domingo iríamos organizar um evangelismo. Aí naquele evangelismo o pastor chegava para mim e dava um bloco desse tamanho aqui, com o carimbo da igreja, e dizia: agora vocês vão de dois em dois pelas ruas do bairro aqui, da comunidade, e vão evangelizando. Então passou o tempo. Hoje em dia, se você observar, quase nós não vemos pessoas nas ruas, principalmente no domingo. Tornou-se até incômodo. Então, como é que a gente faz esse evangelismo? Utilizando a mídia. A mídia hoje nos ajuda no evangelismo na era digital. Exatamente. E tinha muito também em praças, a gente fazia muito movimento, principalmente a Uhum, gente da época de juventude, fazia muito esses movimentos em praças, né, e essas visitas. E de fato é isso. uhum, Hoje, a gente está o tempo todo no celular, a gente trabalha no celular, a gente se relaciona no celular, compra pelo celular, então ele está na palma da mão. uhum, E isso não somente para a nossa geração, mas para essas gerações futuras também. Jovens, adolescentes, as crianças estão nesse
esse universo. Então, se a igreja e os pastores não se atentarem a isso, como é que a gente vai se comunicar com essa nova geração? Como é que a gente vai chegar até eles, né? Uhum. E é exatamente essas ferramentas que a gente tem disponível que a gente tem que buscar conhecê-las. É, eu gosto muito de fazer essa analogia. Por vezes, o pastor, como a gente estava conversando, ele não precisa saber tocar violão, ele não precisa saber tocar teclado, ele não precisa saber cantar, mas ele sabe pastorear o ministério de louvor e de adoração. Ele sabe o Uhum. que precisa para a igreja adorar verdadeiramente o Senhor. A mesma coisa se aplica à mídia. Ele não precisa saber editar vídeo, ele não precisa saber produzir um card, mas ele precisa entender essas ferramentas para ter discernimento espiritual do que é possível aderir ou não, ou de que forma que aquilo pode prejudicar ou não. Uma Uhum. vez que ele não conhece, como é que ele vai saber se pode usar, se é bom usar, Pois né? é, eu digo assim, o pastor, ele tem que ter um conhecimento geral, né? Eu tenho que ter um conhecimento de louvor, de música, como você me falou. Tem pastores que tocam, que cantam, não é o meu caso. Eu tenho que ter uma noção muito boa sobre tecnologia, não apenas da questão de arte, da questão de comunicação, mas na questão da tecnologia usada a favor do reino. E eu lembro muito biblicamente, porque quando a gente vai ver lá, quando o povo de Judá foi levado cativo, alguns foram escolhidos para estar ali ao lado de Nabucodonosor. Alguns foram escolhidos para ser conselheiro. O pastor ele tem que ter bons conselheiros também em cada ministério, né? Eu não entendo muito de música, mas quando alguma coisa sai errado no louvor, na mesma hora eu já compreendo. E quando alguma coisa está diferente na mídia, eu já compreendo também. Agora, como é que a gente faz? Como é que a gente pode usar essa mídia para ela impactar não apenas nas redes sociais, não apenas no momento do culto onde os adultos têm compreensão, mas nas gerações que nós temos dentro da igreja, como é que a gente pode utilizar a mídia? E aí eu entro num ponto muito importante, principalmente a parte estratégica e evangelística mesmo, né? Para Uhum, tirar aquela visão de só chamar a mídia para fazer o card para anunciar um evento X, mas para chamar o ministério antes, para pensar como que eu posso alcançar esse público, que tipo de ferramentas que eu posso adotar, qual é a uhum, linguagem que eu vou falar. A forma que eu falo com a criança é totalmente diferente da forma que eu falo com o adulto, né? E hoje a gente vê isso no dia a dia mesmo, a importância de você adequar a sua linguagem em qualquer lugar, seja lá na sala do Ministério Infantil ou no Instagram da igreja, porque quem vai consumir o conteúdo é o pai da criança. uhum. Então, ele tem que também ter segurança do que está sendo feito, do que está sendo pensado para o filho ou para a filha dessa pessoa, né? Sim. E a gente tem que ter esse cuidado. E aí você entra num ponto ainda mais importante. Hoje, nós temos muito a questão legal, Sim, a questão jurídica. sim. E eu digo assim, a mídia ela entra na questão jurídica, ela entra na questão da gestão da igreja, não só a gestão administrativa, mas na gestão também eclesiástica. Porque vejam só, o Ministério Infantil, ele tem que ter um protocolo onde o pai assine que o filho pode sair ou não na mídia da igreja. Tem irmãos que Gente. dizem assim, não, o meu filho não, eu não quero que ele saia nas fotos porque eu trabalho num setor estratégico dessa maneira e não é bom que ele apareça. Da mesma maneira, quem está no altar também tem que assinar um documento dando o direito de imagem, não é? Então ela passa por essa questão jurídica. Quando eu digo que passa pela gestão estratégica, na gestão administrativa, é porque a igreja, no seu plano estratégico, tem que incluir a mídia e os processos de trabalho da mídia, não é isso? Exatamente. LGPD está aí. É uma lei, todo mundo tem que se adequar, e nós, como igreja, também temos que ficar atentos. Como o senhor bem disse, a gente não divulga e não posta se não tiver um termo de aceite Uhum, assinado,
pelos pais das crianças ou responsáveis. Isso se aplica, inclusive, a um simples forms, que você vai fazer inscrição para o evento de crianças, por exemplo. Você precisa saber a quantidade, a idade daquelas crianças que vão. Para ter aquele formulário que vai preencher o nome da criança, a idade da criança, o celular do pai, lá no final do formulário tem que ter um termo de aceite. Sim. Um texto certinho dizendo que, olha, eu aceito o tratamento dos meus dados, assim, assim, assado. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, ainda mais nos dias de hoje, né? Que, como tá todo mundo com celular, e aí é outro cuidado que a gente tem, que nem tudo que a pessoa posta e marca a igreja a gente reposta. Por quê? A pessoa que está com o celular, de repente, ela não tem a noção que a mídia já tem, que aquela pessoa que está visitando, a gente tem que ter o cuidado de não mostrar Sim. ela, a não ser o membro. Exato. Né? Porque, enfim, ela não quer aparecer. Eu já vi casos que deu processo jurídico, né? Exatamente. E aquela pessoa não podia aparecer publicamente, apareceu ali, ela processou a igreja. Eu já vi casos como esse aí. Sim. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a mídia, ela chega a ser um ministério estratégico da própria igreja, em vários aspectos. Exatamente. E essa visão, pastor, infelizmente não é uma visão que todo mundo tem. É uma pena. E nós, lá na Igreja Batista da Orla, temos a bênção de ter um pastor com essa visão, de que entende a importância do ministério de mídia, entende que ele é tão essencial do dia a dia da atuação da igreja e que sem ele corre risco de imagem da igreja, o posicionamento, a identidade, o zelo com a foto, com a informação que vai. Tudo isso é uma atribuição do Ministério de Mídia. O pastor ele já tem tanta coisa para ele se preocupar, o foco dele é pastorear, ele não tem que ficar preocupado se a foto... Não, por isso que o ministério tem que caminhar lado a lado com o pastor e tem que ser uma relação de confiança e de proximidade para fluir e se colher bons frutos. Exato. E eu sempre digo assim, que a questão estratégica, ela tem que ser elaborada a partir de processos bem desenhados. Isso. Da seguinte maneira, o pastor que não desenha esse processo ou não aprova o desenho que os líderes da mídia fez, ele vai ter problemas graves até com outros líderes. Porque tem que existir o protocolo, né? Um exemplo, vamos ter, digamos que a igreja X, ela vai ter um evento no mês de setembro. Então, tem que ter um processo. Quando é que eu comunico à mídia? Quando é que eu começo a fazer as solicitações? O que será feito? Como deve ser aprovado? Fala um pouco sobre esse processo. É o que a gente chama de fluxo de comunicação. É o início, meio e fim do que a gente precisa para poder executar com excelência aquela comunicação, aquele conteúdo. E, de fato, também é um desafio, porque hoje a sociedade como um todo está muito imediatista, é para ontem. Só que nós precisamos, como igreja, nos planejar também, fazer algo com excelência. A gente não vai fazer do dia para a noite, a gente tem que se programar. Então, por vezes, o que pode acontecer? O ministério que está organizando aquele evento, ele até lembra, mas só vai procurar a mídia quando está faltando uma semana, 2 semanas para aquilo acontecer. Então, aí começa a correria, né? e como é que a gente executa? E uma coisa que é interessante é que quando vai ser assim de última hora, aí começam a procurar o pastor. Pastor, eu preciso disso, mas disseram que... E aquela pessoa tem que entender que a liderança da mídia, ela recebeu liberdade para trabalhar da forma que foi combinada. E não adianta querer burlar o processo, porque você acaba prejudicando a igreja como um todo. Exatamente. Tem que ter um prazo para você avisar a igreja sobre aquilo que vai acontecer. E o nosso foco é ter esse relacionamento com os membros, mas também convidar outras pessoas que não conhecem a Jesus ainda. O nosso foco sempre vai ser esse, levar a palavra do Senhor até que ele venha. Então, se eu não tiver esse foco claro todos os dias, como é que eu vou me organizar? Então, eu preciso ter essa rotina de organização. Se é um evento maior, 30, 40 dias, se é um evento ali intermediário, 20 dias, uma programação, é algo mais simples, 15 dias, e por aí vai. Então, à medida que o evento for mais complexo, a gente vai adequando esse cronograma. Isso. Tem uma coisa muito interessante. Percebeu que até agora nós não conversamos sobre quais ferramentas usar? Nós não conversamos sobre
como elaborar exatamente todo o processo, mas é algo tão espiritual que até agora a gente está mostrando a importância disso no reino. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, eu não deixo de ser pastor de uma igreja batista. Eu não saio da denominação batista. Mas por que eu não saio? Porque, primeiro, eu acredito no formato que as igrejas batistas funcionam. E eu sou tão batista que eu acredito que a igreja, no processo dela, e a gente faz isso, é o seguinte: antecipa o que é que vai, quais são os louvores que vão tocar no culto. Qual é o tema da pregação? Tudo que vai acontecer. Ou seja, o batista ele tem uma organização, o pastor batista tem que ter essa organização. E não pode ser diferente na mídia. Então, quando a gente está falando aqui de mídia, nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do lado espiritual. Como aquele processo funciona para que pessoas recebam a palavra. Não é isso? Isso, até porque as ferramentas que tem hoje, amanhã a gente não sabe se vão permanecer as mesmas. Então a gente nunca deve ficar preso à ferramenta X, a sistema X, mas focando na missão. Qual é a minha missão? Levar a palavra do Senhor. Uhum. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou me organizando e vou me adequando, porque ferramentas passam. A palavra do Senhor jamais passará. Exato. E aí a gente entra no outro detalhe interessante, né? As pessoas acreditam também que a comunicação ela pode ser feita sem identidade. Digamos assim, num mês a igreja vai usar tais cores. No outro mês ela vai usar outro formato. Enquanto que não é bem assim. Você poderia me explicar essa questão da formação da identidade? Uma vez até um pastor chegou para mim e fez bem assim: olha, eu comunico. Só que as pessoas parecem que não entendem que é da minha igreja. Essa comunicação que sai daqui. Explica um pouco sobre isso. É o que a gente chama, de fato, de identidade visual da igreja. A igreja, ela tem uma logo, ela tem uma identidade que a identifica. Uhum. E dentro desse conjunto de logo, há cores e até o formato da letra que você pode utilizar. Por quê? Por exemplo, vamos citar aqui de uma Coca-Cola. Uhum. Não precisa estar escrito Coca-Cola, mas se você vê um símbolo, você vai saber que é. A mesma Uhum. coisa é de marcas conhecidas. Não precisa estar nitidamente escrito o nome da empresa, mas assim que você vê, você já identifica do que é. E isso deve ser também como igreja. Então, é o que a gente chama, quando a gente vai construir uma arte, a gente tem que colocar a logo da igreja no ponto em que a pessoa vai olhar primeiro. É o ponto de Uhum. atenção que a gente chama. Então, primeiro, eu olho e vejo que é da igreja. Depois eu vou olhar o que é o evento, a data, o horário e assim por diante, as outras informações. Então, a primeira coisa é identificar de onde é, o que é. Sim. Depois é o que a gente chama de arquitetura de informações. As informações mais importantes, elas vêm em determinados pontos e maiores, e as com menos informações vão reduzindo esse tamanho, né? Para que o meu olhar vá primeiro para aquele ponto. Uhum. Então, quando você padroniza, você gera identificação. E aí não acontece essa situação. Às vezes a igreja se esforça tanto, mas espera aí, ninguém está me vendo, ninguém sabe que é da igreja X. Não acontece, né? Não acontece, é porque não tem um padrão. No mês posta rosa, no outro mês já é azul, no outro mês já é laranja. Não pode ser, tem que ter um conjunto de cores que eu possa usar, que eu possa adequar a identidade da igreja para E aquilo. identificar bem a igreja. Eu converso muito com o nosso líder de louvor, da igreja lá. Eu digo a ele assim: olha, eu quero que o Ministério de Louvor da igreja, ele crie um estilo e um formato que quando alguém ouvir ou ver, até mesmo sem nenhum nome, saiba, isso aqui é da igreja X, é da igreja tal. Então essa construção de identidade, ela é muito importante. As linhas, as cores, tudo que se faz. Às vezes o Ministério de Mídia, ele está um pouco desorganizado, porque um faz uma arte, outro faz outra e simplesmente posta sem passar por uma revisão central que vai dizer aquela dali é a igreja tal, né? E aí acontece um problema. Já ouviu falar na igreja fake news? Sim. Então me fala um pouco dessa igreja fake news. Fake news um termo muito comum quando a gente fala de algo que não é verdadeiro, né? Sim. De algo que só fica ali plastificado. O que acontece muito, você entra no Instagram, olha algo,
fica encantado com aquilo, nossa, é aquilo que eu quero viver e tal, os filtros e não sei o que, aí você chega no local e você se decepciona, porque não era aquilo que Isso. passou, que te deu a impressão, e quando você foi vivenciar a experiência de forma presencial, você se decepcionou, porque não era aquilo que Uhum. estava passando, que deu a impressão nas redes sociais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também como igreja. A gente não pode ser uma coisa nas redes sociais e outra coisa na igreja presencialmente, porque o primeiro contato que muitas vezes o visitante, o futuro visitante vai ter é no celular. Então, primeiro ele vai lá, vai olhar o Instagram da igreja, vai olhar o YouTube, as pregações, e depois ele vai na igreja. Então, o primeiro contato ali é o pessoal que está acolhendo, recebendo na recepção. Exato. Então, é tão interessante isso, porque eu entendo todo mundo como uma estrutura de governança, junto, Uhum. para que o que passe aqui no celular, como Ministério Multimídia, organização das redes sociais, seja a mesma impressão Seja algo verdadeiro, né? dele, e que a pessoa seja bem acolhida também na igreja. Isso. E assim, a mídia ela tem que ser muito atualizada. Essa questão da igreja fake news é aquela situação, né? Você tá em casa com a fome, aí você diz assim, rapaz, eu vou aqui entrar, vou pedir uma comida aqui no iFood, né? Ou algum outro aplicativo. Aí você olha aquela foto ali, eu vou comer isso aqui. Aí quando chega em casa, a entrega que você abre o pacote, totalmente diferente. Chega a dar um desgosto, uma tristeza. Então, assim, eu vejo às vezes que tem igreja, eu não estou questionando aqui estilo de igreja. Uhum. A cada igreja ela tem um estilo e tem que ser respeitado. Tem igreja que ela é muito tradicional. Então ela não pode ter um cartaz como se ela não fosse uma igreja tradicional. Tem Totalmente. igreja que ela é mais assim avivada. Então ela não pode, avivada no sentido de um formato diferente de culto. Então ela não pode ter uma apresentação como se ela fosse outro tipo de igreja. Então essa identidade tem que ser muito vista aí. E isso volta a outra questão. E isso eu falo muito para os pastores. Faça o planejamento estratégico da igreja. Faça um planejamento anual com seus líderes. Porque esse planejamento vai incorporar tudo isso. Nós não podemos mais viver apenas fazendo o calendário da igreja. Não, eu vou fazer o calendário da igreja. Mas o calendário da igreja, muitas vezes, ele não vem dizer qual o objetivo da igreja naquele ano. Certo? Se eu me organizo com meus líderes 3 meses antes do ano seguinte começar, eu vou definir para eles, olha, nós no começo do ano vamos iniciar com isso aqui e nós vamos ter que colher isso aqui do mês de dezembro. Objetivo, planejamento, não apenas fazer calendário. E ali a mídia também vai estar alinhada com isso, para que o propósito seja atendido. Exatamente. Imagina só, o senhor aliou com os líderes lá, definiu certinho qual é o planejamento, qual é o foco, qual é a visão daquele ano, que tem que ser uma visão totalmente alinhada com o pastor. Uhum, Ok. Se eu, como mídia, não tiver alinhada com o pastor e um líder falar assim, não, mas é porque assim, eu quero seguir por essa linha. Não, peraí. Esse não é um alinhamento que uhum, nós estamos tendo como igreja, porque o Ministério de Mídia, ele tem que ter esse filtro uhum, alinhado principalmente com a visão pastoral. sim, O tempo inteiro. Porque se eu não tiver alinhado com um pastor, vai acontecer isso. De nas redes sociais está uma coisa e na igreja está outra totalmente diferente. Então, o ministério ele tem sim que ser esse filtro, tem sim que dizer não em alguns momentos ou dizer sim. E outra, se ele tiver uma boa relação com o pastor, é aquela relação que você leva, né, ao que está acontecendo, ver o que pode se adequar, até mesmo porque o pastor ele tem aquela visão do ministério como um uhum, todo, né? sim, A liderança pastoral. E a gente tem a visão técnica, digamos assim, do que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu vou passar por cima do pastor, jamais. Se algum ministério estiver fazendo isso, está indo contra um princípio espiritual. uhum, E aí não estamos caminhando mais no mesmo rumo, estamos divergindo, o que não pode acontecer. Outro ponto que eu acho interessante, pastor, nessa linha é que o planejamento ele permite eu me preparar para situações do futuro. E aí eu me recordo muito da época da pandemia, sim, quando do nada
veio aquela pandemia que impactou o mundo inteiro. E agora falando da nossa realidade aqui no Tocantins. Uhum. Na igreja, a gente já tinha transmissão de culto. A gente já transmitia os cultos aos domingos, na época com os equipamentos que tínhamos. E que atendia. Quando veio a pandemia e veio o lockdown, e aí ninguém pode sair de casa, e aí as igrejas tiveram que fechar as portas presencialmente, no outro domingo a gente continuou normalmente, transmitindo os cultos, transmitindo o culto de quarta-feira, fazendo programação dos jovens. Uhum. Aí a gente já partiu para uma outra linha criativa. Enquanto muitas igrejas estavam preocupadas como é que elas fariam, a gente já sabia o que a gente estava fazendo e a gente partiu para uma próxima fase, que foi usar a criatividade. Porque a gente já tinha estrutura, já sabia como transmitir, só usamos a criatividade. Foi assim um período muito importante para a gente como igreja e que avançamos muito. Pois é, e eu digo assim, a gente tem que ter, nós pastores, isso que digo aos pastores, nós temos que ter visão futurista, entender o que acontece lá na frente. Hoje tem gente que está um pouco receosa em utilizar inteligência artificial em alguns aspectos na igreja. A inteligência artificial, ela não pode ser utilizada, digamos, na parte espiritual. Ela não pode ser utilizada para você pegar, colocar um texto ali, pegar uma pregação pronta, mas a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta fantástica, inclusive para a própria mídia. Então nós temos que ter essa visão lá na frente, como as pessoas compreendem. Há 15 anos atrás, um sermão de uma hora e meia, as pessoas ficavam ali. Mas hoje, as pessoas estão acostumadas a ver vídeos rápidos. Uma pregação ela tem que ser mais objetiva, sem deixar de ser profunda. Não é assim? E nós temos que ter essa visão. Existia um formato de igreja antes da pandemia. Depois da pandemia, todas as igrejas têm a obrigação de alterar um pouco ou muito também o formato que ela vive. Não é isso? Isso, até para levar a palavra mesmo do Senhor e alcançar as pessoas. Uhum, Porque, primeiro, hoje a gente tem algumas pessoas que não podem estar na igreja, porque não podem, uma condição de saúde ou alguma uhum. outra situação, e elas não querem perder a palavra, não querem deixar de receber. Então, onde elas vão? No YouTube, acompanhar. A mesma coisa se aplica às novas gerações, que são totalmente imediatistas, igual o senhor falou. São vídeos curtos, então todo mundo quer a coisa Isso. imediata e é realmente um desafio. E falando de inteligência artificial, entra aquele ponto que a gente estava conversando, que o pastor, ele deve saber o que que é, deve entender, assim como os pastores, eles se aprofundam em teologia, em relacionamento, em discipulado, eles também devem buscar capacitação e entendimento nessas áreas para poder ter o discernimento e falar, peraí, como igreja, nós vamos seguir até aqui. Depois Uhum. disso, não é saudável a gente seguir, tá tudo certo. Para ter esse equilíbrio, esse É, discernimento na decisão. tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é importantíssimo, né? E para isso, volta aquela questão: temos que ter uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida Uhum. de prática bíblica, do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia. Porque a comunicação da igreja, a mídia da igreja, ela tem que ser algo que não seja um marketing, mas que seja algo que seja voltado para a missão. Eu pastoreava no Pará antes de vir aqui para o Tocantins. E eu coloquei logo para funcionar a parte de lives lá. Começou a mídia, estava muito boa. E foi interessante que teve um culto que no final eu fiz assim: você que nos acompanha online, quiser entregar sua vida para Jesus, coloca aí no chat. Eu quero entregar minha vida para Jesus, que nós entraremos em contato. De imediato, uma senhora colocou lá: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Conseguimos entrar em contato. Depois eu fui lá na casa dela, visitei ela. Ela se reconciliou. O marido dela, o esposo dela não era evangélico, bebia todo dia, deixou de beber, se converteu e a família toda foi para a igreja. Através do quê? De Da uma live. live, de uma transmissão. Então é muito importante. Então, quando eu falo sobre essa questão de marketing e missão através da mídia, é porque é algo de reino. Vai muito além.
Então, o que você poderia trazer para mim sobre diferenciar marketing da missão do Ministério de Mídia? Eu até entendo, pastor, a preocupação dos pastores como um todo, né? De pensar tecnologia, redes sociais, a preocupação que isso causa, porque por vezes pode-se pensar que, dependendo dessa utilização, pode se transformar em um show, a igreja se transformar em um show, né? Uhum. Quando na verdade é o contrário. Quando o pastor ele entende e ele conhece daquelas ferramentas, ele vai potenciar esse alcance. Olha só o possível, né? Alcançou uma vida. Se a gente abrir uma live hoje, transmitir um culto ao vivo e alcançar uma vida, já valeu. Porque a palavra do Senhor diz, né, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, Uhum. se a gente estiver fazendo aquilo para uma pessoa, já está valendo a pena. Já é tudo que a gente precisava alcançar, que é o nosso propósito, é a nossa missão. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê que Paulo escrevia as cartas e as cartas alcançavam as igrejas, era a forma de comunicação naquela época, Uhum. né? E a gente vê que Deus é um Deus comunicador. Né? Que ele comunica com a gente de várias formas, a gente tem que ter sensibilidade para ouvir, para entender. A mesma coisa se aplica nos dias de hoje. É somente as ferramentas que mudaram, mas a palavra dele continua, e é a nossa missão, né? Exato. Trazer a luz, trazer aquilo que Jesus já praticava. Ele andava no meio das multidões, Jesus falava por meio de parábolas, Isso. né? Hoje a gente usa um rios para contar alguma coisa, para atrair a atenção das pessoas, para dizer, ó, isso aqui é Jesus, é o nosso jeito. E não estamos fazendo errado. A Uhum. gente só está usando um jeito diferente para falar com essa nova geração, Isso. né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi essa situação acontecer e eu vi o pastor da igreja se prejudicar, né? Que é a questão de não trazer algo para a mídia da igreja que identifique o mundo, não é? A gente tem que ter esse cuidado. Aquilo ali identifica uma coisa ruim. Então eu não posso fazer algo que seja parecido com aquilo dentro da igreja. É não seguir as tendências. Uhum. Seguir por seguir. Ah, porque todo mundo está fazendo isso, incluindo algumas igrejas, eu tenho que fazer. Não, não necessariamente. Você tem que primeiro buscar direcionamento de Deus, porque Deus é um Deus criativo. Olha só o que ele fez. Ele Uhum. criou o mundo. Então, se a gente quer buscar criatividade, a gente tem que direcionar ele. Tem uma oração que eu faço assim, com muito zelo e muito carinho quando eu vou falar com Deus, que é, Senhor, me dê pelo menos uma gotinha da sua Sim. criatividade. Porque se a gente tiver uma gota de criatividade do Senhor, o que que a gente pode fazer, né? E essa criatividade vindo do Criador é totalmente diferente. Então, é só a gente ter equilíbrio e não seguir o que todo mundo está fazendo, Sim. mas sentar todo mundo, principalmente o pastor, sentar também com esse líder do Ministério de Mídia e conversar, ver o que que faz sentido, ver o que que faz parte da nossa visão, do nosso propósito, dos nossos valores e dos nossos princípios como igreja. Exato. E a gente já está chegando perto do nosso tempo aqui, mas nós temos duas coisas ainda, que os bastidores, né, eles fazem parte da adoração, e esse desafio que está nos bastidores, ele tem que acontecer com excelência. Um exemplo, o seu esposo é responsável pela parte de comunicação na live e edições de vídeos também. Ele tem essa responsabilidade. Ao seu lado, que está ali, os dois comandando e a equipe trabalhando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do bastidor, o desafio da excelência e o comportamento da mídia durante o culto. Porque, um exemplo, uma coisa que eu já ouvi e já prestei atenção. A mídia, quem está lá tirando foto, andando na igreja, não pode estar com a roupa muito chamativa. Não. Fala um pouco sobre essas questões. Não é à toa que hoje eu tô de preto. Qual é o direcionamento que a gente sempre dá? Porque o preto, ele camufla. É Uhum. mais fácil você passar despercebido do que você ter um rosa, um Sim. verde, chama muita mais atenção. Então, qual é a orientação? Que todo mundo que vá transitar ali no templo para fazer uma foto, para fazer o rio, primeiro, seja discreto. Tem que ser discreto, não pode invadir a intimidade das pessoas, tem que fazer de longe. Hoje os nossos aparelhos, eles permitem a gente tirar boas fotos e fazer bons vídeos de longe, só colocando um zoom. Uhum. Então, se eu tenho isso ao meu favor, por que que eu vou chegar perto da pessoa e vou ficar
como é que eu posso dizer, atrapalhando a intimidade da pessoa ali na oração, Uhum. né? Não é o certo. A gente brinca dizendo que tem até gente que faz aquele ar de espiritual na hora que vem tirar foto, Na hora né? que vem, não pode usar flash, outra coisa que a gente sempre Uhum. direciona, porque chama atenção. Mesmo se você tiver de olhos fechados e tiver um flash, você vai, de algum jeito, sentir que tem um flash ali Sim. e vai te desconcentrar. E esse não é o nosso papel. Então, tudo isso é algo que a gente vai alinhando. A gente tem muita dificuldade hoje de pessoas dispostas a servir. Isso não é só no Ministério de Mídia. Eu acho que a igreja como um todo hoje mudou muito, né? Isso. Muito Demais. diferente de antigamente, que a gente ia para a igreja, juntava um mutirão, fazia aquela limpeza no quintal da igreja. Hoje em dia não é tão fácil achar pessoas que têm essa disponibilidade, é um desafio. Imagine só na mídia, que é um ministério de bastidor, é um ministério que não aparece, mas que as pessoas elas têm essa importância de levar essa palavra, Sim. né? E aí tá o nosso desafio. Por isso que quando a gente foi adquirir as câmeras, que a gente atualizou os equipamentos lá da nossa igreja para fazer as transmissões do culto, e o Joedes, que é meu esposo, foi pensar, ele pesquisou muito até a gente chegar nas câmeras PTZ, as câmeras robóticas, porque ao contrário daquelas câmeras que precisa de um operador, as robóticas precisa só de um para fazer os cortes, assim como essa live que a gente está fazendo aqui hoje são também por câmeras Sim. robóticas. Então, um operador consegue fazer isso. E é o desafio da gente encontrar pessoas Isso não. dispostas, né? Isso traz aquele negócio. Não preciso de tanta gente ao mesmo tempo que eu quero muita gente trabalhando, né? Exatamente. Então, essa disponibilidade, ela mudou demais. E isso tem baixado a qualidade da excelência. Mas para a gente chegar aqui na finalização, é, hoje algum pastor que assistir esse podcast, ele pode falar bem assim, é, mas para algumas igrejas é fácil porque elas têm a condição de comprar isso ou aquilo outro. E eu sempre digo aos pastores, se você tem um celular feito esse meu, que é um celular simples, você pode fazer no seu limite. O que não pode é deixar de publicar de forma estratégica. Por quê? Porque você alcança a cidade. Já pastoreei em igreja que a cidade tinha 60 mil habitantes. Hoje eu pastorei numa igreja que a cidade tem 300 mil habitantes. Mas sempre de forma simples ou de uma forma melhor, sempre conseguir fazer essa comunicação. O que é que você poderia nos falar sobre isso? Interessante o senhor falar sobre isso, porque às vezes a gente acha exatamente isso, que eu preciso ter uma estrutura extraordinária para poder conseguir fazer. Não, muito pelo contrário. Porque se você passa isso Uhum. para as pessoas, você vai dar destaque àquilo que não merece destaque. O que que merece destaque? A palavra do Senhor, é a verdade, é a libertação, é a cura. Então, o que que eu preciso dar destaque é a isso. O equipamento que eu vou usar, eu posso usar o que tem ao meu alcance. E faz todo sentido, porque se a minha igreja não tem estrutura, eu vou usar o que eu Uhum. tenho, até mesmo para eu comunicar para as pessoas. Qual é a minha visão como igreja também? Sim, Então, a gente hoje tem muitas ferramentas, muitas facilidades para alcançar as pessoas e não precisa de superprodução, muito pelo contrário. E aí, a mesma coisa acontece com a gente. Se o senhor pega um vídeo e olha um vídeo super produzido, uhum, dificilmente o senhor vai dar muita moral. Rapidinho o senhor vai rolar e vai passar para o próximo. Agora, quando você vê um conteúdo que fala com o senhor, que é um conteúdo simples, do dia a dia que conversa, ali te prende, exato. né? Essa é uma verdade que a gente não altera. Então, chegamos aqui ao final do nosso podcast, certo? E agradecemos a Vanessa, né, que com sua experiência na mídia, como jornalista também, nos abençoou, abençoa todos os pastores que vão acompanhar esse vídeo. Vanessa, me diga uma coisa. Se surgirem pedidos de apoio de alguma igreja para levar um seminário sobre mídia, você e seu esposo estariam disponíveis? Com certeza, pastor, porque o nosso foco é esse. Sempre Uhum. foi levar a palavra do Senhor mesmo, servir com excelência por meio do Ministério de Mídia, que é sim um ministério evangelístico dentro da igreja. Então, estamos sim à disposição, pode contar conosco. Qualquer coisa pode procurar o pastor Heitor, que é o nosso pastor. Então, a gente com certeza, com muita honra. Então, que bênção. Então, você que
quiser levar um seminário para a sua igreja sobre tecnologia, sobre mídia, para abençoar o seu ministério, pastor, para abençoar a igreja que você pastoreia, agora no final vai aparecer o WhatsApp aqui da Ordem dos Pastores, seção Tocantinense, e você pode entrar em contato. Mas agora eu quero orar pela sua vida e quero orar pela sua vida também, Vanessa. Pai, muito obrigado por mais um momento de preparo, Senhor. Um momento em que podemos aqui entender um pouco mais como podemos comunicar a tua palavra além das paredes, em vários lugares. Como podemos inspirar pessoas a quererem ouvir mais, a saberem mais sobre Jesus. Abençoa cada pastor que assiste esse vídeo. Abençoa cada pessoa que nos ajudou aqui na produção do vídeo. Abençoa Vanessa e sua família, Pai. Que sejam grandemente abençoados. E que esse vídeo ele venha para somar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui finalizamos mais um OPBB Cast da sessão Tocantinense. Que a sua vida, querido pastor, seja grandemente abençoada.